Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson do canal Café e Bíblia. Hoje gravando mais um vídeo aqui para todos vocês do nosso canal, trazendo aqui as lições, da escola bíblica. Então hoje estaremos iniciando um vídeo novo, trazendo para todos vocês a lição da escola bíblica. Traremos a lição de adultos do terceiro trimestre de 2022. Falaremos a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Então falaremos sobre esta lição aqui, a qual os amados estão vendo, e iniciaremos da lição de número 3, que domingo agora estaremos estudando, falando a respeito da sutileza da imoralidade sexual. Então, hoje iremos aprender um pouco sobre o que é a sutileza da imoralidade sexual nos dias atuais. Então, fique ligadinho aí, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Também deixa o teu joinha, porque assim o YouTube entende, que os nossos vídeos estão sendo aceitos, pelos inscritos no nosso canal. E não esquece de ativar as notificações aí embaixo, tá bom? E de compartilhar o nosso trabalho, que o nosso intuito aqui é levar a palavra do Senhor para outras vidas que assim ainda não a conhecem, tá bom? É uma lição muito importante, nos dias atuais na qual estamos vivendo, e falaremos hoje a lição de número 3, falando da sutileza da imoralidade sexual. Logo de início nós temos o texto áureo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que nos diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E a verdade prática nos diz o seguinte: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então, nesses tópicos aqui que nós temos sobre a lição da sutileza da imoralidade sexual, iremos aprender algumas diferenças, que há entre a palavra sexo e também a palavra sexualidade, Nós sabemos que são palavras diferentes. Aprenderemos também aqui o que é a sutileza, o que significa a palavra sutileza, o que significa, também a palavra imoralidade, que é a palavra-chave dessa lição. E essa lição de hoje está muito recheada aqui para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, vem conosco, você que ainda não tomou seu cafezinho, prepara teu café. Pois já estamos aqui com o nosso café bem quentinho e também com a nossa Bíblia e a lição da Escola Bíblica Dominical feita pela CPAD. Meus amados, já vemos aqui logo de cara, dentro de uma lição muito importante, falando acerca da sexualidade, onde destacaremos aqui que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e também praticada no Ocidente. Então, o objetivo aqui desta lição é nos ensinarmos, a sutileza dessa imoralidade, o que foi que aconteceu depois que teve essa revolução e como Satanás tem agido de forma sutil para querer atrapalhar, para querer, podemos dizer assim, inverter ou até mesmo contradizer o que Deus deixou para o homem e para a mulher, aqui na Terra. Então, logo de início, a gente já aprende o seguinte: qual o significado da palavra sutileza? O significado da palavra sutileza nos diz, no dicionário português, fala sobre
que sutileza é algo delicado e suave. Então é algo sutil, né? Algo delicado. Então Satanás, ele vem com seu sapatinho de lã, com a sua sutileza, muitas das vezes delicado, né? Algo suave para querer atrapalhar os projetos de Deus na vida do ser humano. Mas a Igreja de Cristo, que está firmada na rocha, está combatendo contra o mal. E a Igreja de Cristo Jesus, ela foi chamada para fazer a diferença. E nós sabemos que nos dias atuais estamos passando por diversas dificuldades, mas crendo que Deus, que nos deu e nos dará força, Ele está conosco nessa peleja. Então, logo de início, aprendemos aqui qual a diferença da palavra sexo, ou qual o significado da palavra sexo e da palavra sexualidade. Nós sabemos que são palavras distintas, né? Onde a palavra sexo se refere ao homem e à mulher. Quando se fala na palavra sexo, quer dizer falando sobre a anatomia, né? Sobre o corpo físico. Então, quando os amados irmãos ouvirem falando sobre a palavra sexo, está falando sobre o homem, sobre o sexo masculino e sobre o sexo feminino, o seu corpo físico, né? A sua anatomia, como o homem e a mulher foram criados. Quando você ouvir a palavra sexualidade, já deixando aqui, né, uma observação que são palavras que a gente não encontra na Bíblia Sagrada. No caso, a palavra sexualidade você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, como também não encontramos a palavra trindade. Mas iremos ver textos aqui, né, sendo baseados para nós entendermos que Deus deixou bem claro falando a respeito da sua sexualidade. Então, nós vemos aqui que a sexualidade, o significado da palavra sexualidade, está relacionado ao comportamento. Que comportamento é este? O comportamento masculino, que é do homem, e o comportamento feminino, que é o da mulher. Então, dentro desse comportamento do masculino e comportamento feminino, o que Deus criou foi o casamento entre homem e mulher. Que casamento seria este? O casamento de heterossexual, né? Entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem, e um casamento monogâmico, né? O homem foi feito para a sua mulher e a mulher foi feita para o homem, a qual Deus o constituiu, a qual eles ali formaram uma aliança. Então aprenderemos aqui a respeito, né, de todo esse comportamento, a respeito do ser humano, a respeito do homem e da mulher, dentro dos padrões bíblicos, e também dentro da sociedade. Então, o primeiro tópico nos diz o seguinte, falando sobre a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade, que é o paradigma judaico-cristão, mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Então, nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado, e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Então, nós vemos aqui, amados, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, se os amados puderem acompanhar aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer o seguinte, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui Deus estava dizendo, que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. E ele estava constituindo aqui macho e fêmea, homem e mulher. Então nós vemos aqui que através da palavra
o Senhor deixa bem claro aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Aí, no versículo 28, nos diz o seguinte, continuando: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a ordenança de Deus foi crescer e multiplicar, né? Frutificar e encher a terra. Deus já estava falando aí que um casamento, né, que uma união entre o homem e a mulher deveria ter frutificação, né? Através da aliança entre o homem e a mulher, pois Deus criou macho e fêmea, haveria essa procriação na terra e Deus assim estaria abençoando a vida de toda a humanidade. Então, continuando aqui, os irmãos vão ver nas suas lições, né, na sua lição, a palavra-chave que diz aqui, falando sobre a imoralidade. Né? O que significa a palavra imoralidade? Fomos pesquisar e entendemos que o significado da palavra imoralidade nos diz que é o despudor ou a indecência. Então, já nos diz o seguinte, que o significado da palavra imoralidade, a palavra imoral, né, é o oposto da palavra moral. Então, alguém que age de forma, né, com imoralidade é uma pessoa indecente, é uma pessoa que não respeita regras morais, né, que faz totalmente ao inverso, que faz o oposto. Então, esses tipos de pessoas, né, nos diz aqui o seguinte, que a virtude, a moral, os bons costumes, a honestidade e também o cinismo. Então, o seu comportamento é devasso e libertino. Libertino vem de libertinagem. Então, esses tipos de pessoas que agem de forma, podemos dizer assim, que não age dentro das regras, né? Que deixa se passar pelo cinismo, por comportamentos devassos, por liberto, né? Ou libertino. São pessoas que vivem na libertinagem. E o que é a libertinagem, presbítero Ares? Libertinagem é nada mais, nada menos que o oposto de liberdade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida pela nossa vida, né? O Senhor lá em Romanos, capítulo 8, salvo engano, nos diz o seguinte, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, que aceitamos a Jesus e conhecemos a palavra do Senhor, pois lá em Romanos 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertou, né, vou vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então, nós que vivemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a verdadeira liberdade. Já aquele que vive numa vida de imoralidade, numa vida de falta de honestidade, pessoas que andam devassadamente, né? Eles vivem uma vida de libertinagem. O que é uma vida de libertinagem? São pessoas que fazem o que querem, andam como querem, não dá satisfação a Deus, não dá satisfação a pai e mãe, não dá satisfação ao esposo ou à esposa, os filhos não lhe respeitam. Por quê? Porque esses tipos de pessoas vivem uma vida de libertinagem, fazem o que querem, faz como querem. E Deus ele não trabalha dessa forma. Deus ele não trabalha dessa maneira. Deus ele trabalha com as suas coisas justas, né? Então nós vemos aqui que tudo isso foge de um padrão bíblico, a qual Deus determinou para a raça humana. Então, continuando aqui, vemos aqui o significado agora de imoralidade, e quando nós vamos para o retorno da revolução sexual, né, a gente pegando aqui
o segundo tópico, falando sobre as principais distorções da sexualidade sadia. Então, segundo subtópico nos diz o seguinte: as principais distorções da sexualidade sadia. Então, antes de 1960, antes do retorno, né, da revolução sexual, né, quando teve toda aquela revolução, as pessoas viviam de outra maneira, de outra forma. Você pode pegar pessoas, né, que viviam, pessoas que iam à praia, que iam à rua, que iam a restaurantes, né? Vocês vão pegando uma foto, fazendo uma analogia, se você colocar no Google, você vai ver como se vestia pessoas daquela época, antes de 1960, para as pessoas que vivem nos dias atuais, né? Nessa modernidade, podemos dizer assim. Então, depois que teve, né, o retorno da revolução sexual, depois de 1960, veio a exposição da nudez em público, veio também um método do anticoncepcional, né, que antes as mulheres não usavam, né, o anticoncepcional. Hoje, né, de 1960 para cá, foi levantado, foi aceito esse método, veio a situação, a legalização, né, do aborto, onde as mães que se dizem ser mães, as mulheres, quando assim têm uma gravidez indesejada, deseja tirar o seu próprio filho, praticando, né, o crime do aborto, porque à luz da palavra de Deus e à luz de Deus, o aborto é crime, né? Então nós sabemos aqui também que depois da revolução sexual veio também um fim do casamento, né? Onde pessoas eram influenciadas a ser livre, a cometer o adultério, né? A estar sempre praticando, né, o ato de fornicação praticado pelos jovens. Então tudo isso fora do casamento, né, até chegar a essa situação de então se eu não dei certo com fulano, com ciclano, se separa. Nós sabemos que à luz da Bíblia Sagrada, né, o divórcio não vem de Deus. Também a prática do adultério, como eu falei aqui, e jovens também que mantinham a sua relação antes do casamento, onde o segundo tópico aqui também vai nos falar, né, a respeito da fornicação, que são práticas sexuais antes do casamento. Então nós vemos aqui que no contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras, no caso, na maioria, né, que nós vemos hoje, no caso dos jovens. Então aqui, o significado no grego, né, no Novo Testamento, a palavra fornicação vem do nome porneia, que vem das origens das palavras da língua portuguesa como pornô e pornografia. Então, fora esse ato pecaminoso, nós vemos o adultério, a prostituição, a impureza, né? E também a fornicação. Então, por isso que a palavra do Senhor lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, né, versículo 18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, né? Quando nós falhamos e erramos. Mas aquele que comete a prostituição, né, ou adultério, ou ato de fornicação, está pecando contra o seu próprio corpo. Quando o Senhor já deixou em sua palavra dizendo que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Um texto que eu acho muito interessante também, falando a respeito da sexualidade, é no livro de Romanos, que também é leitura bíblica em classe aqui da nossa lição, capítulo 1, versículo 26 ao 28, que nos diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, a qual Deus constituiu, no contrário à natureza. Quer dizer, as mulheres que agiam de forma correta, como Deus a criou, começou agora a praticar, né, a mudar o seu uso natural, a fazer coisas contrárias. Quando nós falamos em coisas contrárias no ato aqui da sexualidade, a gente está falando, né, do homossexualismo.
e também do lesbianismo. Quero deixar bem claro aqui nessa live que nós não somos contra os homossexuais. A igreja do Senhor Jesus não é contra as lésbicas. Nós somos contra a prática, porque nós sabemos que pela Bíblia Sagrada, na qual nós seguimos como bússola, para um dia a gente chegar ao reino dos céus, a Bíblia diz que todas essas práticas que vêm, quando o homem ele deixa o seu natural, como Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, ele está cometendo pecado. Ele está deixando a sua natureza, a qual Deus assim a constituiu para fazer coisas que vão ao contrário à vontade de Deus. Então, deixando bem claro aqui que nós não somos contra os homossexuais, né? Nós somos contra a prática da homossexualidade e a prática do lesbianismo. Então, nós sabemos que tudo isso, diante dos olhos do Senhor, é pecado. Olha o que é que vai dizer Romanos, capítulo 1, versículo 27, nós continuando aqui a lição. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, quer dizer, coabitando com a sua mulher, né? Deixando, né, o seu natural, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, né? Cometendo algo ilícito diante de Deus e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E versículo 28 para encerrar. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então a palavra de Deus está sendo bem clara aqui, que deixando de buscar o conhecimento, não se importaram do que Deus, o que a palavra do Senhor as orientou. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que erra o homem por não examinar as Escrituras Sagradas, pois testifica de salvação e vida eterna. Então aqui Deus fala do homem e da mulher, do varão e da varoa, né, cometendo torpeza, deixando seu uso natural, deixando, né, o seu lado masculino e feminino, deixando a sua sexualidade, o comportamento, né, mudando assim de heterossexual para homossexual e assim por diante, praticando práticas que não convêm diante do Senhor Jesus. Então falamos aqui também sobre a fornicação, também falando a respeito do adultério, né, que antigamente a prática de adultério era crime, hoje não é mais crime. Nós sabemos que a legislação hoje permite, né? Mas nós sabemos que diante da Bíblia Sagrada, diante da palavra do Senhor, o adultério não deixou de ser pecado. Então, mesmo aqueles, né, quando cometem o pecado do adultério, para as leis, para a sociedade, é normal, né? Mas para a palavra do Senhor, à luz da Bíblia Sagrada, continua sendo pecado. Falamos aqui também sobre a homossexualidade, né? Que vivendo assim uma contradição da ordem natural de Deus. E por último aqui, nós que somos os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entende que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, como nós lemos aqui, e não um fruto de preconceito. Como eu falei aqui, a gente não é contra o homossexual, contra a lésbica, a gente é contra o ato pecaminoso. Nós não concordamos com a prática do pecado, pois a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele ama o pecador, mas o pecado assim o aborrece. Nós sabemos que também na palavra do Senhor está escrito, né? Ou a gente adora um Deus e aborrece o outro, ou a gente serve a outros deuses, né? e aborrece o nosso Deus. Nós que somos cristãos conservadores nos dias atuais,
é adorar o Senhor, né? Fazer a vontade de Jesus de Nazaré e aborrecer aquele que tem trazido o pecado no mundo. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, 9 e 10, e também 1 Timóteo 1, 10 vai falar acerca, né, da homossexualidade. Aqui são concordâncias que é trazido da nossa lição para a gente ter um embasamento bíblico, né? Então, aqui nos diz o seguinte, que o relacionamento pré-conjugal e extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Então, um casamento pré-conjugal, extraconjugal, né, que não seja realizado, né, de forma correta diante da palavra de Deus, né, pois nós sabemos como é feito o casamento de forma correta, quando a gente casa no civil, casa na igreja, né, tudo certinho, tudo direitinho, Deus assim o abençoa. Agora, quando nós vivemos, né, sem estar casado legalmente, né, no papel ali, tudo direitinho pela igreja, a gente sabe que precisamos, né, resolver essas situações, porque um casamento extraconjugal ou quando o homem tem mais de uma mulher, passando assim não ser um casamento, né, monogâmico, o homem está em pecado. Tanto quando eu falo homem, eu estou falando também no sentido da mulher, tá certo? Então, finalizando aqui a nossa lição, terceiro e último tópico, falando sobre o padrão bíblico para uma homossexualidade, para uma sexualidade sadia. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, primeiro, subtópico, o sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal, né, para Adão e Eva, se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28. Então nós já vemos aqui que a verdadeira sexualidade sadia vem através de uma união entre o homem e a mulher, entre macho e fêmea, a qual Deus constituiu, e através deles a procriação, né? A frutificação. Por isso que Deus falou em Gênesis lá, 1, 28. Então nós vemos aqui que o sexo, portanto, atende uma necessidade premente da criação. O sexo como complementação e satisfação. Então, além da procriação, o sexo deve atender a necessidade de complementação e satisfação. Então, quando nós falamos também, né, a respeito da sexualidade, quando nós falamos a respeito do sexo dentro do casamento, nós sabemos que um casamento não é firmado, não é só sexo, né? Quando eu falo sexo, estou falando no ato, né? No prazer ali da carne, mas nós sabemos que é um complemento, né? Dentro de um casamento tem que ter amor, tem que ter diálogo, né? Tem que ter carinho, né? Tem que ter compreensão, né? Nós sabemos que o casamento a qual Deus criou é uma união, né? É algo maravilhoso da parte do Senhor. Nós sabemos que todos os casamentos, nós que somos seres humanos, passamos por adversidades, né? Temos cada um, pois tem uma cabeça, né? Cada um passa por situações às vezes um pouco complicadas, mas Deus, ele sabe nos ensinar, Deus sabe nos corrigir e nos ensinarmos, né, a andar de forma correta e entendermos que o casamento foi feito por Deus e assim Deus constituiu aqui na terra. Então, continuando aqui, a Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. Então está lá em Mateus 19:5, falando sobre a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, a adultério, a homossexualidade. Foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Então nós vemos aqui que tudo que é praticado dentro do casamento heterossexual e monogâmico está dentro da vontade de Deus. Partiu para outras situações, né, extraconjugal, pré-conjugal, né, praticando ali a fornicação, já não está dentro da vontade do Senhor.
Então, finalizando aqui, o pastoreio cristão e a prática do homossexual. Então, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual. Isso é bem interessante, amados. Como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Como eu falei aqui, a igreja não pode olhar para a sua prática, a igreja vai olhar como Jesus, né, olhou. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Nós não concordamos com a prática, né, com o pecado, mas nós que somos cristãos devemos olhar, enxergar essa pessoa como uma imagem e semelhança de Deus. E sabemos que Deus o constituiu homem. Agora que houve mudanças de comportamentos. Então, esse ser humano, esse indivíduo, precisa ser trabalhado. O Espírito Santo precisa trabalhar na vida dele e a igreja em si ajudá-la. Está lá em João capítulo 3, 16, quando diz, né, que Deus amou o mundo, Deus deu seu Filho unigênito, né, por amor a toda a raça humana. Então nós vemos aqui que mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus. E como tal devem ser vistos e respeitados como pessoas. Está aí, amados. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como também não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Então, a nossa missão é acolher, é abraçar, é trazer aos pés de Jesus para que o Espírito Santo possa libertar essas pessoas destas práticas e ensiná-las, né, como Deus criou o homem, a mulher, né, como ele nos deu algo maravilhoso, que foi a vida para nós aproveitarmos de forma correta aqui na Terra. Então, finalizando aqui, nós, segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Então, todo casamento, né, que é heterossexual, que é monogâmico, que está dentro ali da vontade do Senhor, está embasado, né, na criação e na procriação que Deus constituiu para o ser humano, né, para a sociedade. Então, ficaremos por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, né, se você achou interessante, deixa teu joinha aí, tá certo? Compartilha, envia esses vídeos para outros irmãos, seus familiares, amigos, aqueles que não podem ir à escola dominical, né, por algum motivo, né? Está aqui uma lição poderosíssima, né, que estamos aprendendo. Aqui foi apenas uma síntese, um resumo, né, para não estender muito, senão vai ficar um pouco... os irmãos podem ter um pouco de dificuldade, né, para acompanhar diante do canal. Então fiz algo aqui bem resumido, para que os irmãos entendam quais são as sutilezas do inimigo contra a Igreja de Cristo, né, dentro aqui da imoralidade sexual. Então, lembrando aos amados irmãos que Deus criou um comportamento, né, sexual para o homem e para a mulher. Então Deus criou macho e fêmea, né? Então os irmãos aprenderam hoje que sexo é diferente de sexualidade, né? Que sexo é o homem e a mulher, a sua anatomia, o seu corpo físico. Já o significado da palavra sexualidade é o comportamento, masculino e feminino. E dentro desse comportamento Deus instituiu o casamento. O casamento correto diante da vontade de Deus é o casamento heterossexual e monogâmico, né? Um homem para uma mulher, a mulher para o seu marido, tá certo? Então, finalizando aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Próxima sexta estaremos postando a lição de número 4, você não pode perder, que está bem interessante, falando sobre a sutileza da normalização do divórcio. Sutileza da normalização do divórcio. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.